Olá pessoal, estamos aí de novo, continuando resolvendo equações de segundo grau, ainda na forma incompleta, agora resolvendo com c igual a zero. Uma equação com c igual a zero não vai aparecer o número que está sozinho, sem o x, tá ok? O que a gente vai precisar para resolver uma equação desse tipo? Eu vou conseguir isolar o x? Não, eu não consigo isolar o x, por quê? Eu tenho x nos dois termos, ó. Só que eu não consigo juntar esses dois termos em um só, porque aqui eu tenho quadrado e aqui não. Meu expoente aqui é 1. Não são semelhantes, então não consigo juntar em um termo só. Como que nós vamos proceder? A gente vai fazer um pequeno gato aí. Para isso, a gente vai usar um processo que chamamos de fatoração. A gente já costuma aprender isso no 8º ano. Fatoração é transformar em fatores. A gente já comentou sobre isso quando estava vendo, né? Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. A gente viu que fatorava, transformava numa multiplicação. Então, observe. Vou resolver uma multiplicação aqui. Ó. Quando eu multiplico por um parênteses, eu multiplico o que está fora por todos os termos que está dentro. Chamamos isso de propriedade distributiva da multiplicação. Se não aparece número nenhum aqui de fora, é como se eu tivesse um 1. 1 vezes 2, 2. X vezes x, somos expoentes, né? X ao quadrado. 1 vezes 4, 4. X vezes 1, x. O que é fatorar? É transformar numa multiplicação. Aqui eu resolvi uma multiplicação. Fatorar seria fazer o processo inverso. Eu tenho um polinômio, uma expressão polinomial, e eu quero transformar ela numa multiplicação. Observe o que aconteceu aqui. Olhe dentro do parênteses. O x aparecia uma vez. Quando eu multipliquei pelo de fora, ele aparece 2 vezes. Aqui não tinha o x. Quando eu multipliquei pelo x que aparecia uma vez fora, ele passou a aparecer uma vez aqui. A nossa ideia aqui vai ser essa, tá ok? Observe que o x está presente em todos os termos desse lado. Então, ele é o que a gente chama de fator comum. A gente vai usar uma fatoração que nós chamamos de fator comum em evidência. O que é colocar alguma coisa em evidência? É separar essa alguma coisa. A gente vai fazer o seguinte, eu vou transformar numa multiplicação igual essa daqui, ó. Tá? Eu vou puxar o x para fora do parênteses. E eu vou colocar o que dentro desse parênteses? O que sobra quando eu tiro o x. Eu tinha o x 2 vezes aqui e tinha o x uma vez aqui. Quando eu tirei o x uma vez, aqui ficou 2x. E aqui onde aparecia só uma vez, se eu tirar, o x não aparece mais. Observe que eu criei uma multiplicação que, se eu for resolver, eu encontro esse número de novo. Ou seja, eu tenho uma igualdade aqui. Beleza? Eu posso substituir essa expressão por essa. Observe, ó, x vezes x quadrado, 2x quadrado. X vezes 6, 6x. Então, minha multiplicação aqui está correta. Se eu resolvo, eu volto para o que eu tenho antes. Ah, tá ok, professor. Então, você fez essa fatoração aí que eu ainda não entendi direito, porque a gente não resolveu exemplos e continuo sem saber o que fazer, né? É o que a maioria dos alunos pensa, é o que eu pensava na minha época. Então, observe o seguinte. Eu tenho uma multiplicação agora. Continuo sem ter como isolar o x do jeito que está aqui. Mas eu tenho, não é uma multiplicação qualquer. Eu tenho uma multiplicação de x pelo parênteses. E essa multiplicação está dando 0. Quando que uma multiplicação dá 0? A multiplicação vai dar 0 quando um dos dois termos, ou os dois termos, forem 0. Tem como eu multiplicar números diferentes de 0 e o resultado dá 0? Não tem, tá ok? Então, se essa multiplicação está dando 0,
ou o primeiro termo dela, que é o x, é 0, ou o segundo termo dela, que é o parênteses, tem que ser 0. A gente vai escrever essas duas possibilidades que eu falei aí agora, aqui no papel. Ou o primeiro termo, que é o x, é 0, ou o segundo termo, que é o parênteses, é 0. O parênteses é 2x mais 6. Observe que aqui eu tenho uma possibilidade e aqui eu tenho outra possibilidade. Ué, equação de segundo grau, a gente não tem duas possibilidades de resposta? Tá aqui as nossas duas possibilidades. Ó. Observe que aqui eu tenho x igual a 0. Eu já tenho um valor para x. Eu não preciso fazer cálculo nenhum para descobrir isso. E aqui eu tenho o quê? Uma equação do primeiro grau. Olha que maravilha. Para resolver, para achar a solução dessa equação, eu nem preciso mexer com quadrado. Eu não preciso mexer com raiz. Eu tenho duas expressões onde uma eu não faço nada e na outra é uma equaçãozinha de primeiro grau e é só resolver. 6 está positivo, passa negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Opa, 6. A pessoa já quer achar o resultado de uma vez de cabeça. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Olha que maravilha. Então, o meu x vai ser igual a 0 ou o meu x vai ser igual a 3. Eu já tenho minhas duas possibilidades. Qual que vai ser minha solução aqui? Quais vão ser minhas raízes? X igual a 0 e x igual a menos 3. Olha que maravilha. Resolvi uma equação de primeiro grau. Não tive que mexer com quadrado, não mexi com raiz, não mexi com mais ou menos. Ah, professor, mas aqui não era para dar 3 e menos 3? Não. A gente vai ter 3 menos 3 naquela equação incompleta quando o meu b vale 0. Ok? A gente pode ter raízes com sinais iguais, com sinais diferentes, as duas positivas, as duas negativas, uma positiva, uma negativa, uma é 0 e a outra é positiva, uma é 0 e a outra é negativa, as duas são iguais, que seria a raiz dupla, que eu falei, né? Então pode acontecer tudo isso, tá ok? Ah, professor, eu não sei se eu entendi. Calma, a gente tem que fazer vários exemplos, tá? O que é importante? Eu analisar a equação que eu estou mexendo para me saber como proceder, tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Observa, como que eu, professor, penso, como que eu indico vocês a pensarem. Só tem dois termos? É incompleta. Eu sei que é de segundo grau porque eu tenho um quadrado aqui, tá ok? O x aparece nos dois termos. Eu vou conseguir isolar o x? Não. Tá ok? Então não adianta eu jogar o que é número para o outro lado, porque o x está nos dois termos. Eu não vou conseguir isolar o x. Eu faço o quê? Fator comum em evidência. Se ele aparece nos dois termos, ele é um fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. Vou separar esse x, vou jogar o que sobrou aqui dentro. Observe que o número e o sinal nunca mudam, tá ok? O x aparecer duas vezes, vai ficar só uma, porque eu tirei o x ali fora. E aqui onde o x aparecia uma vez, quando eu tiro fica 100. Beleza? E apareceu o quê? Uma multiplicação que dá 0. Quando que a multiplicação dá 0? X igual a 0 ou o parênteses, que é o segundo termo da minha multiplicação, dá 0. Então, ou o primeiro termo da multiplicação é 0, ou o segundo termo é 0. Tem cálculo para fazer aqui? Não. Resolvendo aqui, eu acho o outro valor de x. O 24 está negativo, passa positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 3, 8. Menos com mais, menos. Achei minhas duas possibilidades. Eu vou ter que x minha é 0 e x duas linhas é menos 8. Achei minhas duas possibilidades, minhas duas raízes, minha solução dessa equação, tá ok?
Então veja que o procedimento é sempre o mesmo nesse caso da equação incompleta. Se aparecer nos dois termos, eu vou colocar o fator comum em evidência. Um dos termos vai dar zero, uma das raízes vai dar zero. E o outro aqui? O outro fator vai ser uma equaçãozinha de primeiro grau que, se eu resolvo, eu acho o valor da minha incógnita. Ah, professor, eu não sei, ainda estou confuso. Vamos fazer exemplos. Beleza? É incompleta porque eu tenho só dois termos, é de segundo grau. O x aparece em todos os termos, ele é um fator comum que eu vou colocar em evidência. Não mudei o número, não mudei o sinal do número. Onde o x aparecia duas vezes, fica uma. E onde ele aparecia uma, não aparece, porque eu peguei esse fator comum e separei aqui fora, tá ok? Igual a zero. Multiplicação de x pelo parêntese dá zero. Então, ou x é zero, ou o meu parênteses é zero. Não tenho cálculo para fazer aqui. Aqui eu consigo resolver isso daqui, ó. 12 está positivo, passo negativo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 12 dividido por 4, menos 3. Quais vão ser minhas raízes aí? X igual a zero, que é o meu x'. Meu x duas linhas, x igual a menos 3. Poderia colocar menos 3 aqui, 0 aqui? Poderia, a ordem tanto faz. Não me importa, eu só tenho que separar as minhas possibilidades ali. Beleza? E aqui, próximo exemplo. Eu vou resolver como isso daqui? Observe, o x aparece nos dois termos? Não, o x não aparece nos dois termos, tá ok? Se ele não está aparecendo nos dois termos, eu vou usar fator comum em evidência? Não vou, ele não é um fator comum, tá ok? Então isso que eu coloquei aqui para vocês pensarem um pouco. Quando que eu uso essa, quando que eu uso essa? X está nos dois termos, é fator comum, eu vou colocar o fator comum em evidência. Agora, quando x aparece só em um termo, é só eu isolar esse x. Passo 120 para o outro lado, tá negativo, passa positivo. Tá multiplicando, passo dividindo. 120 dividido por 2 é 60. Menos com mais, menos. Quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada. Existe raiz quadrada de número negativo? Existe, mas não nos reais. O que eu vou escrever aqui? Já que eu não consigo continuar minha conta, não possui raízes reais. Veja que isso acontece quando o meu radicando é negativo e não quando ele não é exato. Tá? Raiz de 7 existe, é positivo. Ok? Se eu não consigo resolver, eu vou deixar lá raiz de 7 sem resolver. Mas existe. Tá? Só escrevo não possui raízes reais quando for aparecer dentro da raiz quadrada um número negativo. Então temos aqui esses nossos dois tipos de equação de segundo grau incompleta, né? Aqui tem o fator comum, o x aparece nos dois, é comum. E aqui não é comum, porque o x aparece em um único termo e é só isolar ele. Então aqui, ó, eu não vou conseguir achar minhas raízes, meu x' e meu x duas linhas. Continuando aí, tá acabando já, pessoal. X é fator comum, aparece nos dois termos e ela é incompleta. Então eu vou colocar o x em evidência, que vai ficar 3x menos 21. Onde tinha 2 fica 1, onde o x aparecia uma vez, não aparece. Igual a zero. Multiplicação que dá zero. Ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo, que é o parêntese inteiro, é igual a zero. 21 está negativo, passo positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 21 dividido por 3, 7. Descobri meus valores de x. Qual vai ser a minha solução aqui? Minha resposta, minha raiz.
x'. Vou até trocar a ordem aqui, ó. X' vai ser 7. X duas linhas vai ser 0. Tanto faz a ordem que eu coloco 0 e 7 aí. Eu só preciso separar aqui a primeira possibilidade, a segunda possibilidade. Beleza? E finalizando aí, nosso último exemplo de agora, ó. X aparece nos dois termos, é fator comum, que eu vou colocar em evidência. Mantive os números e os sinais, os dois eram positivos, igual a 0. Beleza, multiplicação dá 0, ou x é 0, ou o parênteses é 0. Aqui não tem cálculo para fazer, vou resolver esse daqui. O 18 que está positivo passa negativo. O 6 que está multiplicando passa dividindo. 18 dividido por 6, 3. Menos com mais, menos. Então, uma possibilidade é 0 e a outra é o menos 3. Tranquilo, pessoal? Então, não deixem de tirar suas dúvidas, tá ok? Próxima aula a gente vai estar vendo aí, a gente vai ser colocado um vídeo, a gente vai aprender a resolver a equação de segundo grau completa, tá ok? Então, tirem suas dúvidas, refaçam esses itens, anota o enunciado numa folha, faz, confere com o resultado que eu fiz, tá ok? Vamos fazer um esforço e assim a gente vai longe, tá ok? Então, espero vocês lá na plataforma tirando dúvida comigo. Até mais, pessoal!